Olá pessoal do YouTube, voltamos aqui então para mais uma nova série de tutoriais do Solid Edge e agora com a nova versão ST9 eu preparei algumas montagens, né, para a gente fazer uma série de tutoriais. Eu vou começar com essa montagem aqui que é um grampo de fixação, né, um grampo de ação rápida. Vou mostrar passo a passo como fazer cada uma dessas peças. Sejam bem-vindos e bons estudos. Bom, como nossa primeira peça, vamos começar com essa peça daqui. Tá? Ela tem umas dimensões que eu vou passando durante o tutorial e ele vai servir como o cabo do nosso grampo, ok? Então é essa parte aqui. Vamos começar então abrindo aqui um documento novo, né? Vamos selecionar aqui o ambiente de trabalho de chapa metálica, peças em chapas metálicas. Feito isso, vamos colocar aqui, eu gosto às vezes de estar com um fundo transparente, às vezes com fundo branco, para a gente poder fazer umas imagens, então isso acontece também. Vamos começar da seguinte forma, vamos construir, utilizando a ferramenta de aba, uma base para a nossa peça. Então, vamos selecionar aqui a ferramenta de aba, escolher o plano superior, vamos desenhar um retângulo aqui, ó, com comprimento de 170, usando a cota inteligente aqui, vamos dar uma cota de 170 de comprimento, com uma largura de 16 milímetros. Okay? Feito isso, vamos fechar o rascunho e vamos dar aqui uma espessura para essa peça. Vamos colocar a espessura aqui para cima de 4,75 milímetros, ou seja, 3,16 avos de polegada. Pronto, olha, já mostrou ali a nossa espessura. Com a setinha eu escolho o lado e clico com o botão esquerdo do mouse e vou concluir. Feito isso, eu vou fazer um recorte aqui na ponta dessa peça para ficar arredondado e ficar um pouco menos cortante, mais bonito. Tá? Então aqui embaixo do furo tem uma setinha, você vai clicar aqui e vai selecionar a ferramenta recortar. Vai escolher essa face no plano coincidente, aqui na opção de planos. E vamos fazer da seguinte forma. Selecionar a ferramenta de arco por 3 pontos. Clicar aqui sobre essa aresta, nessa outra aresta. E puxar um arco para cá. Em relações, aqui em restrições, vamos escolher a função tangente. E vamos selecionar o arco e essa linha. E vamos acrescentar ainda um raio para esse arco de 13 milímetros. Dessa forma. Não precisa fechar o esboço, tá? Só para a gente falar a mesma língua, eu estou usando o ambiente ordenado, tá? Depois eu vou mostrar como que a gente faz para chegar nesse ambiente. Vou fechar o esboço. E agora, quando a gente não fecha um esboço para o corte, ele pergunta qual lado que eu quero cortar. Se eu corto esse, eu vou cortar toda a peça. Se eu corto esse, eu só vou tirar o pedaço que me interessa. E aí ele pergunta também, ele me pede aqui o lado para o corte. Se eu colocar para cima, ele vai dar um erro, então eu vou colocar para baixo. E pronto, vou finalizar clicando em concluir. Feito isso, como eu desenhei a peça no centro, eu vou escolher a ferramenta de espelhar. Vou selecionar na árvore de projetos a Filter Recorte. Vou aceitar e vou escolher o plano direito aqui como plano central para ele fazer o espelhamento do recorte e vou concluir essa operação. Pronto, já fiz essa primeira parte da peça aqui. A próxima etapa é fazer a furação de fixação e também de mobilidade dessa peça. Então vou selecionar aqui a ferramenta de furo, vou escolher o plano da minha peça mesmo, posso escolher essa face da peça aqui. Vamos na caixa de propriedades, vamos preencher aqui com um valor de 3,16 também, é o diâmetro do furo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que a gente pode, aqui nessa parte aqui, ó, que a gente está trabalhando em milímetro, tá? Então vai aparecer um valor em milímetro, mas eu posso digitar 3/16 e as aspinhas, tá vendo? Polegada, e automaticamente esse valor ele vai ser convertido para um valor em polegada. Olha só, ele converteu aqui automaticamente esse diâmetro, né?
usando aqui uma furação simples, né, um furo passante. Posso escolher aqui, ó, essa opção, né, que é em tudo, ou seja, ele vai cortar totalmente a minha peça. Posso acrescentar ainda, se eu quiser, agora no SolidEdge ST9, chanfros aqui na minha furação, tá? Mas eu não vou colocar, não, vou deixar desabilitado, tá? Porque não faz parte dessa peça. Eu não quero o chanfro nessa peça aqui, tá? Então, só vou colocar aqui OK e vou posicionar. Vejam que quando eu passo o mouse aqui, ó, no alinhamento do plano, ele mostra uma linha vermelha dizendo que esse furo está alinhado com esse centro aqui, com essa referência do plano no centro. Então eu vou colocar um furo aqui, um pouquinho mais para cá na mesma linha, um pouquinho mais para cá e um aqui mais na ponta, tá? E vou colocar dimensões usando a ferramenta distância entre. Vou selecionar essa ferramenta aqui. A partir desse ponto, olha só, bem na tangente aqui do meu arco, vou selecionar o centro do furo, puxar para baixo, clicar e vou dar uma medida de 10 milímetros. Opa, ele está travado, eu peguei um valor aqui que não é, ele está travado, vou selecionar aqui novamente, vou selecionar o centro do furo, olha, eu tinha pego o centro desse arco, tá? Então por isso que ele não estava movimentando. Vou preencher aqui com 10 milímetros, vou selecionar agora esse centro, olha só, de um furo no outro, eu quero uma distância de 45 milímetros. Então, opa, olha só o problema. Tem um problema. Vou clicar aqui e vou deletar essa cota e vou pegar novamente. Para mim continuar cotando a partir desse ponto, eu seleciono aqui a distância entre e seleciono novamente a cota. E aí é só clicar no outro furo, olha só. E vou preencher com 45. Para esse furo aqui, a distância agora, eu vou colocar uma cota, não a partir desse furo, mas a partir do outro lado. Então eu vou vir aqui, desse lado agora, daqui para cá 10 milímetros e até esse outro furo aqui, ó, eu vou dar uma cota de 70 milímetros. Pronto. Está feito aqui o posicionamento da furação. Vou fechar o rascunho e indicar o lado de corte para a furação. Feito. Nossos furos estão finalizados. Agora eu vou fazer um procedimento aqui na minha peça, que é fazer um rebaixo aqui nela, utilizando a chapa metálica. Para isso eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, de desvio. Tá? Então a partir de um esboço eu consigo fazer isso aí que está aparecendo no vídeo, né? do ladinho ali. Ó. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui a ferramenta de desvio, vou selecionar a face da minha peça, vou criar com a ferramenta de linha, uma linha mais ou menos nessa posição aqui, ó, depois do segundo furo, tá? E vou cotá-la usando a ferramenta de distância entre, desse ponto até esse, com 65 milímetros, ok? Vou finalizar, e aí ele me pergunta qual lado que eu quero movimentar. Eu quero descer esse ou esse. Vamos escolher esse lado maior. Vou clicar aqui. Automaticamente ele me pergunta qual lado que eu quero subir ou descer minha peça aqui, né, para fazer o desvio. Então eu vou indicar esse lado aqui de baixo e vou colocar uma cota aqui de 9 milímetros. Entenda o seguinte, a gente vai fazer aqui a peça, eu vou colocar umas medidas que talvez não sejam as mais adequadas, mas isso não tem importância no modelamento 3D, porque depois, a qualquer momento, você pode editar. E aí, como a montagem a gente vai fazer, a gente vai começar a fazer essas verificações de interferência e vai acertar as cotas quando necessário, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui com 9 milímetros, vou dar Enter, e aí está ali a minha peça. A única coisa que eu vou ajeitar aqui é a relação do raio. Você vê que o raio está muito pequeno para essa espessura de chapa. O mínimo de espessura de chapa para se trabalhar com dobras, né, chapa metálica, é a espessura da chapa. Tá? Pode ter casos que a gente precise de raios maiores. Tá? Casos de materiais de alta resistência, por exemplo, a gente precisa de raios maiores. Mas para chapas comuns, chapa de 1020, né, materiais mais moles, o raio mínimo é o raio, a espessura da chapa. Então eu vou para editar, eu vou clicar aqui nessa minha filter, vou clicar aqui na edição de definição, vou vir aqui em propriedades, né, as opções de dobra, raio de dobra, vou desmarcar essa caixinha e vou colocar o valor aqui de
5 milímetros, um pouco mais que a espessura da chapa. Vejam que automaticamente aqui já deu uma mudada boa na geometria, tá? Outra coisa é o seguinte, tá vendo que o meu raio aqui, ó, essa linha, está começando para o lado esquerdo da linha que eu construí? Eu quero que essa dobra ela comece a partir desse raio. Então eu vou simplesmente alterar esse ponto aqui, ó. Olha, perceberam que deu uma mudada já na posição do raio? Então o raio interno aqui, ó, está no mesmo alinhamento, né, da minha peça. Se eu colocar aqui também, ó, olha, se eu mudar esse cara, opa, é isso que eu quero. Quero que fique exatamente com o ponto do início do raio em cima dessa linha que eu criei, viu? Então é essa a opção, dobra externa, tá? E aí conclui, está finalizada a primeira dobra de desvio. Mais uma vez agora eu vou utilizar a ferramenta de desvio, então vou selecionar a ferramenta aqui, desvio, vou escolher essa face, vou criar novamente uma linha, né? Usando a ferramenta aqui de linha, agora aqui nessa ponta, tá? Desse jeito. E vou colocar uma distância, né, usando a cota aqui, distância entre, desse ponto até aqui, de 20 milímetros. Vou aceitar. E agora eu quero dobrar a pontinha, tá vendo? Então indica a setinha para esse lado, clica com o botão esquerdo, e aí você pode jogar aqui a medida que você quiser. Mas agora, antes de finalizar o comando, ó, eu vou trazer aqui o mouse, vou clicar aqui nessa caixinha de opções e já vou alterar o raio para 5 milímetros. Ok, tá vendo? Já foi alterado o raio para 5 milímetros. Vou mudar ainda essa opção para cá. Na verdade, ó, tá vendo como vai acontecer? Se fizer dessa forma, olha o furo onde vai ficar. Não é isso bem que eu quero. Então, eu quero que a dobra fique para dentro agora. Material interno, na parte interna, para dentro, do lado esquerdo, para dentro desse rebaixo que eu vou criando. Tá? E agora eu vou colocar aqui uma medida. E essa medida é bem pequenininha, tá? Eu vou colocar aqui a princípio 1 milímetro, tá? Olha só, ficou desse jeito. Mas lembrando, que depois a gente vai, na montagem, fazer a edição dessas peças, tá? Para que a montagem fique tudo ok. Vou concluir e tá aí. A minha peça, a primeira peça do nosso grampo de ação rápida já está concluída. Não se esqueça então de salvar a peça. Eu vou salvar ela numa pasta aqui que eu criei, né? Para tutoriais do grampo de ação rápida. Vou colocar aqui como uma sigla. Então, grampo, vou usar letras maiúsculas, tá? Grampo de ação rápida, GAR 001. Para indicar que é a primeira peça, tá? Normalmente no nome do arquivo eu ainda acrescento aqui a revisão, que nesse caso é a revisão 00. Feito isso, vou clicar em salvar e a minha peça está salva. Posso vir aqui ainda, antes de finalizar e fechar a peça, colocar aqui, ó, clicar nessa aba ferramentas, planificar, selecionar uma face e uma aresta da minha peça, automaticamente eu tenho o valor da peça desenvolvida, ela aberta, né, quando eu vou cortar ela antes da dobra. Já deixo com esse item aqui, planificar, feito, para quando eu for detalhar essa peça, eu já tirar esse blank, né, para a gente poder construir a peça. E aí você salva e fecha o arquivo, está finalizado. Bom, pessoal, com isso acaba essa primeira aula, onde construímos essa parte aqui da nossa peça, tá, que vai ser usada na montagem do grampo de ação rápida. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem lá em curtir, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima aula.